Olha, esse foi um dos maiores erros que eu cometi quando eu comecei no digital. E se eu tivesse entendido e ajustado isso antes, o que eu vou te falar nesse vídeo aqui, é bem provável que eu teria tido resultados de forma mais rápida, mais orgânica e com bem menos esforço, com bem menos trabalho, tendo mais tempo livre. Então, se você quer entender quais foram esses erros que eu cometi para que você não cometa, fica comigo até o final. Nesse vídeo, você vai entender o que diferencia as pessoas que vendem produtinhos baratos de R$ 97, R$ 9,90 para pessoas que vendem produtos de 20 mil, 40 mil e até mesmo 100 mil reais. Se você está chegando nesse vídeo agora, eu me chamo Maia Santos, sou mentora de mentoras e fundadora da maior comunidade de posicionamento para empreendedoras do Brasil e da Europa. E você pode se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos exclusivos como esse toda semana. Nesse vídeo aqui eu quero fazer com que você entenda um dos maiores erros que a grande maioria das pessoas cometem no início, que é o quê? Acreditar que precisa vender apenas produtos baratos. Então as pessoas elas começam no digital e elas percebem que tem ali uma oportunidade de crescimento, de faturamento, de gerar mais renda, que é através de infoprodutos, como cursos, consultorias, mentorias, e-books. Apesar de eu não recomendar com que você inicie por e-books, se você não sabe o porquê, fica até o final que você vai entender. E as pessoas, elas acreditam que o caminho é, vou começar cobrando barato, vou construir audiência e depois, quando eu tiver audiência, quando eu tiver autoridade, quando eu tiver um posicionamento, é que eu vou subir o meu preço. E esse é um dos maiores erros. Por quê? Quando você cobra barato, você já se posiciona dessa forma. Absolutamente tudo que nós fazemos vai refletir na visão e percepção que a sua audiência terá sobre você, porque tudo é posicionamento. A forma como você se veste, a forma como você fala, os lugares que você frequenta, os eventos em que você está e o preço que você cobra. Preço, inclusive, posiciona. Preço posiciona. Se você cobra muito baixo, a percepção que as pessoas têm de você é uma percepção mais baixa. Quando você passa a cobrar mais alto, você filtra o tipo de público que vai chegar até o seu perfil. Então, quando eu lancei a minha primeira mentoria, por exemplo, eu cometi o erro de achar que, por eu ser pequena demais, eu ter uma audiência pequena e ainda não ter autoridade, as pessoas elas não iriam investir tão alto em mim. Então eu cobrava R$ 257 pela minha mentoria. Só que uma mentoria hoje, no inconsciente das pessoas, todo mundo já entende que é um produto que vale mais, é um produto que tem uma percepção de valor mais alto. E quando você cobra mais baixo por um produto que é visto como um produto mais caro, você gera o famoso ruído de comunicação. O que é um ruído de comunicação? É quando você quer comunicar algo, mas você está comunicando o outro completamente diferente. Então é como se aqui fosse a mensagem, aqui fosse a pessoa que vai receber essa mensagem e de repente existe aqui um obstáculo, que é um ruído que está fazendo com que a mensagem ela chegue de forma errada para o público errado. E eu fiz muito isso no começo. E o fato de eu ter feito isso fez com que eu atraísse muitas pessoas que não estavam dispostas a investir alto em mim, no meu trabalho, e que não estavam dispostas a investir alto em si mesmas. Então, cuidado! Quando você começa cobrando muito baixo, principalmente se você já tem um repertório, se você já tem um conhecimento, que é algo que acontece muito com as minhas alunas. Então, eu tenho mentoradas que tinham, por exemplo, 11 anos de carreira no corporativo, que tinham grande reconhecimento em suas áreas no offline, mas como elas ainda estavam iniciando no online e não tinha tanta audiência, elas acreditavam que precisavam cobrar muito baixo. E isso fazia com que elas até se sentissem coerentes consigo mesmas. Por que isso acontece? Porque imagine que você passa anos estudando, anos na faculdade, fazendo mestrado, doutorado, tem todo um repertório, fez todo um investimento no seu conhecimento, mas na hora de vender isso, na hora de empacotar isso e transformar em um produto, você coloca um preço menor do que aquele que você investiu para saber o que você sabe hoje. E é completamente incoerente você cobrar por algo menos do que aquilo te custou. E quando elas faziam esse movimento, elas automaticamente precisavam lotar muito a agenda para conseguir ter um faturamento médio, para ter um faturamento, uma receita que fosse aceitável. Isso fazia com que elas tivessem menos tempo. Então talvez você hoje seja uma mentora que esteja com a sua agenda atolada, completamente sem tempo,
Por quê? Porque você está cobrando baixo demais. Então você acredita que precisa vender em grande quantidade, sendo que vender em quantidade é um luxo para pessoas grandes. Vender barato é um luxo para pessoas grandes. Se o preço posiciona, por que é que você ainda está cobrando baixo? O cliente high ticket, o cliente que investe mais alto, ele tem um comportamento diferente. Ele não é aquele cliente, aquele seguidor que vai ficar, por exemplo, interagindo com você o tempo todo. Então, não necessariamente você precisa ter um engajamento altíssimo, precisa ter muitos seguidores para cobrar mais alto. O que você precisa é ter relevância, posicionamento. Você precisa construir autoridade. E autoridade nada mais é do que resultados. A partir do momento em que você tem e você gera resultado para outras pessoas, você passa a ser vista como uma autoridade. Você passa a ter a autoridade sendo atribuída mais a você. Então, o cliente que investe mais alto não é um cliente que vai ficar o tempo todo engajando com você. Ele não é um cliente que vai ficar curtindo, comentando. Por quê? Ele valoriza principalmente tempo. E o tempo é um dos ativos mais escassos que existe, porque o tempo ele é limitado e ele não volta. Então, quanto mais você tem uma promessa de aceleração, uma promessa de crescimento, de otimização de tempo, mais esse cliente vai enxergar valor em você para investir. Além de não ser um público que está acostumado a ficar interagindo, o cliente high ticket não suporta mediocridade. Absolutamente tudo o que você fizer precisa ser feito com muita excelência e muita qualidade, porque a qualidade torna o preço inquestionável. Você já entrou em uma loja onde tudo está impecável, o cheiro, a forma como as roupas estão alocadas, o chão limpo, os atendentes estão impecáveis, bem vestidos, te atendem com muita atenção, olham no olho, conversam com você. Essa qualidade faz com que você automaticamente pense: isso aqui não vai ser barato. Logo, você passa a ver valor além do preço. Então, a qualidade torna o seu preço inquestionável. Anota isso aí que é importante. E quando se fala de qualidade, você vai trazer isso para todos os âmbitos. Os seus produtos, os seus serviços, o seu conteúdo. Então, ao invés de fazer um conteúdo meia boca, um conteúdo mais ou menos, um conteúdo sempre nativo, ou seja, sempre feito ali no próprio Instagram, por mais que sejam conteúdos que gerem bastante engajamento, se você apenas alimenta esse tipo para sempre, você não vai conseguir construir essa percepção de qualidade. Então é o vídeo bem feito, bem editado. É cuidado, por exemplo, com a legenda, como que está escrito. Está escrito da forma correta, eu tô com muitos erros de português, eu tô colocando um monte de emoji, eu tô pecando pelo excesso. Toda vez que você peca pelo excesso, por tudo aquilo que é cheio de cor, é cheio de elemento, é cheio de símbolo, logo fica uma percepção de bagunça. E se está com essa percepção de bagunça, você não consegue elevar a percepção de valor. Qualidade e tempo são alguns dos pontos que esse tipo de cliente mais valoriza. Para além disso, o cliente high ticket valoriza muito o quê? A exclusividade, a escassez. É você entender que você não é para todo mundo. A partir do momento em que você passa a repetir isso para si mesma, eu não sou para todo mundo, a minha marca não é para todo mundo, você não sente aquela necessidade de agarrar e abrir as pernas para qualquer cliente que vir. Porque quando você tem muito essa necessidade de eu quero agarrar todo tipo de cliente, todo tipo de público, você não consegue filtrar os melhores tipos de cliente. E se você é para todo mundo, o cliente high ticket não é para você. Esse cliente, ele preza pela exclusividade, pela seletividade, por saber que o que ele está acessando, o que ele está comprando, não é acessível a todo mundo. Não é algo que qualquer pessoa pode comprar. Ele preza por saber que é escasso, que é limitado. E quanto mais você comunicar isso a ele, automaticamente mais ele vai querer comprar de você. E quando fala de exclusividade, é você entender que os seus produtos precisam ter essa exclusividade, ou seja, se eu vou lançar uma mentoria, essa mentoria, ela precisa ter uma limitação de vagas, ela precisa ter o quê? Um processo seletivo, um processo de critérios de quem vai entrar e quem não vai. Quanto mais eu colocar uma limitação ao acesso a mim, mais eu torno valiosa, porque tudo aquilo que é disponível demais também é visto como barato e desvalorizado demais. E a pergunta que você deve se fazer é:
Eu quero ser boazinha ou eu quero ser útil? Porque utilidade e ser querida, ser amada pela audiência são coisas completamente diferentes, coisas completamente opostas. E se você quer consumir mais conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever abaixo, clicar no link de curtir e comentar aqui qual foi o maior insight que esse vídeo te gerou.